No De Casa em Casa desta semana, nós vamos meditar sobre a nova maneira de viver, sendo mansos e tendo domínio próprio. A palavra de Deus nos diz que existem dois tipos de pessoas, umas que andam segundo a carne e outras que andam segundo o Espírito. As primeiras são a semelhança de Adão, caído e corrompido pelo pecado. As outras são a semelhança de Cristo. Elas foram regeneradas, elas tiveram um novo nascimento e agora elas são guiadas pelo Espírito Santo. Nós vamos analisar as características desses dois grupos de pessoas e nós vamos ver as suas diferenças. O primeiro homem, ele é terreno. Isso nos fala da nossa velha vida antes de conhecermos a Jesus. Esse velho homem, ele vai trazer consigo vários elementos deste homem corrompido, deste homem que foi completamente estragado pelo pecado. Nós vamos olhar um texto de Gálatas 5, 19 e 21. E o texto diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui para o nosso estudo, nós vamos pegar essa parte das iras. Nós sabemos que a ira, ela por si só não é um pecado, mas ela crescendo e me dominando, ela pode me levar a pecar. Lá em Efésios 4:26, fala de irai-vos e não pequeis, não se põe um sol sobre a vossa ira. A ira ou a raiva, elas são sentimentos contra as pessoas. E nós que fomos chamados por Jesus para amarmos ao nosso próximo, amarmos aos nossos inimigos, não podemos nutrir no nosso coração nenhum sentimento de raiva, ira ou ódio contra as pessoas. Jesus nos faz uma séria advertência lá em Mateus 5, do 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá celebrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nós estaremos sujeitos a julgamento se nós nos irarmos contra o nosso irmão. Então, com todo o nosso empenho, nós devemos buscar a reconciliação. Na Bíblia tem um exemplo muito triste de uma rixa entre irmãos, lá em Gênesis 4, do 3 ao 7. Diz assim: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então aqui nós temos os dois irmãos, eles trazem uma oferta ao Senhor. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Por causa disso, Caim ficou irritado e fechou a cara. A gente pode ver isso nas crianças. Quando as crianças não gostam de alguma coisa, estão bravas com alguma coisa, elas mostram no rosto essa expressão, elas são muito expressivas. Então, a gente consegue ver, às vezes tu te aproxima de uma criança e tu vê que ela está com aquela cara, assim, a gente até evita de cumprimentar, para que a criança não exploda. Mas aqui Deus viu que Caim estava dessa maneira e foi falar com Caim.
E Deus diz para ele, por que tu está com essa cara? Por que tu está desse jeito? Né? Se tu fizer o que é bom, não é certo que vai ser aceito, mas se tu proceder mal, tu vai ser rejeitado. Então Deus ele tenta aqui, né, convencer Caim de que ele deve mudar de comportamento. Deus fala para ele que o pecado de Caim está ali pertinho na porta e que Caim deve exercer o fruto do Espírito, que é ter domínio próprio. Ele deve dominar sobre esse sentimento de querer pecar. Só que Caim não dá ouvidos a Deus. Nós sabemos que um dia Caim convida seu irmão para ir no campo com ele. Quando eles estão lá no campo, Caim se levanta contra o seu irmão e o mata. Então ele começou na ira de Caim, essa ira deu brecha ao diabo, e aí Caim vai e acaba matando o seu irmão, trazendo uma grande consequência, não só para a vida do seu irmão, mas para a sua própria vida. Ele passa a vagar por toda a terra durante sua vida. Então o pecado, ele vem, esse pecado da ira, ele atenta contra a vida do meu próximo, aquele que eu deveria amar e cuidar. Nós temos um outro exemplo, que é nos quadrinhos, né? Tem um personagem, um super-herói, que é o Hulk, incrível Hulk, que quando ele está bem, ele é um cientista calmo e pacato. Mas quando ele é provocado, fala que ele muda de cor, ele aumenta de tamanho, ele aumenta de força, ele fica, né, todo verde lá de raiva, e que ele fica, o pior de tudo é que ele fica incontrolável. Nós que temos o Espírito Santo não podemos ser incontroláveis. Nós devemos ser controlados pelo Espírito de Deus. Os nossos sentimentos não podem se manifestar de tal maneira que eu perca o controle. Aquele que se ira facilmente, ele fala o que não deve e ele faz o que não pode. E isso pode trazer sérias consequências para ele. Lá no Salmo 37:8 diz assim, ó, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então o Salmo já está nos advertindo de que a gente tem que cuidar para não ficar irado, porque essa ira vai trazer sérias consequências. E nós também vemos lá em Eclesiastes 7:9 que diz que a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então olha só, está dentro do insensato essa ira. E um detalhe interessante, você sabia que a ira ela pode passar para outras pessoas? Vamos dar uma olhada em Provérbios 22, versículos 24 e 25. Diz assim, ó, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Então não é para eu andar com quem fica irado facilmente, porque eu posso me contaminar com essas coisas. Eu li numa matéria que quando os pais são muito irados, né, muito irritados, isso pode passar para a personalidade dos filhos e pode atrapalhar no desempenho intelectual das crianças. Então uma casa onde tem pessoas iradas, estressadas, é uma casa que está a ponto de explodir. Essa não deve ser a casa de um discípulo, né? Nós devemos ser mansos, devemos ser humildes. E aqui um detalhe interessante, né? O provérbio diz para eu ficar longe desses homens que se iram facilmente. E eu devo ficar perto de quem? Devo ficar perto de Jesus. Porque Jesus me chama para perto dele. Ele diz, né, que é para a gente tomar sobre nós o jugo dele e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Então, se eu estou pecando na área da ira, é porque provavelmente eu estou longe de Jesus. Eu não estou pertinho dele, não estou contemplando o Senhor e sendo transformado pela glória dele. Então eu preciso correr para ficar perto de Jesus. E aí eu vou aprender com ele, vou aprender a ser manso, a ser humilde, eu vou manifestar o fruto do Espírito, eu vou ter domínio próprio, né? Então eu vou poder desfrutar de tudo isso, desse novo homem regenerado agora à semelhança de Jesus. Para finalizarmos, nós vamos ler Colossenses 3, do 8 ao 11, que diz assim: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mentam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Aleluia. Então aqui a Bíblia nos dá uma maneira muito simples de nós tirarmos a ira da nossa vida. Pela fé, nós vamos pensar que a ira é uma roupa velha. E aí eu vou me despir dessa velha roupa e agora em Cristo eu me aproprio de vestes novas, de uma nova natureza. Agora, não mais a semelhança de Adão, mas a semelhança de Cristo. Eu sou renovado, eu sou regenerado, eu sou uma nova criatura em Jesus. Que bênção, né? Que você possa meditar nessas palavras, praticá-las e compartilhá-las. E que Deus abençoe a sua vida dia a dia.